Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, a notícia nesse final de semana, propriamente de hoje para domingo, foi dois generais de peso que deram uma resposta a Jair Bolsonaro. Bolsonaro, que está acostumado a avacalhar com o exército, com as forças armadas, acostumado a falar coisas e todo mundo fica calado, dessa vez foi diferente. Tanto o general Barra Torres, que é o contra-almirante, que é o diretor-presidente da Anvisa, quanto o próprio comandante do Exército, Paulo Sérgio de Oliveira, já não aguentam mais as doidices do Bolsonaro. Primeira coisa, o que aconteceu? O Exército baixou algumas normativas sobre a volta do serviço dos militares à ativa e os servidores. O Exército, então, disse o seguinte, olha, depois de 15 dias... salvaguardados 15 dias depois da vacinação da Covid, vocês podem voltar tranquilamente e deu algumas recomendações sobre máscara. O Bolsonaro, que é contra a máscara, é contra a vacina e é contra as coisas que são normais nesse Brasil, ele reclamou para o general Braga Neto, que é o ministro da Defesa. Braga Neto, então, fez uma reunião porque o Bolsonaro ele exigiu uma nota de esclarecimento do Exército para que tudo ficasse a mil maravilhas. Porque para o Bolsonaro, o importante é que ele diga, o Exército cumpra e não reclame de nada. Então, essa nota de esclarecimento não ficou legal. Braga Neto acabou tendo uma reunião de emergência por conta que o Bolsonaro queria uma nota de esclarecimento. Imaginem vocês. Só que o general Paulo Sérgio Oliveira não retrocedeu e as coisas continuaram como estão. Vocês lembram que o Paulo Sérgio Oliveira ele tinha retrocedido no caso do Pazuello. Pazuello tinha participado de uma movimentação a favor do Bolsonaro, de um protesto a favor dele, enfim, aquilo deveria ser reprimenda, porque era um general da ativa, mas aí deixaram no banho-maria, acabaram deixando para lá. Dessa vez, o general, o comandante das Forças Armadas, não recuou e as coisas ficaram, a normativa ficou do jeito que ele realmente quis. Parece que o general já não aguenta mais os desmandos de Bolsonaro e principalmente fazendo onda. Porque Bolsonaro inventa crise, inventa coisa para a gadaiada ficar falando dela, ficar comentando dela. Porque é uma coisa que é propriamente do Exército. Não há por que o Bolsonaro se meter, não há por que o Bolsonaro ficar encrencando, ficar, sabe, aquele cri-cri, aquela pessoa que se mete em tudo, que centraliza tudo, mas não faz a coisa certa. É desse jeito que o Bolsonaro fez, mas pegou um não do general Paulo Sérgio de Oliveira. O outro não, mas esse sim foi um não mais... Pode me emprestar o teu celular, abrir no grupo lá que eu já tinha colocado, Moreno? O outro não que ele recebeu foi do diretor da Anvisa. Dessa vez não foi apenas um não, foi uma nota assim pesada contra o Bolsonaro e foi uma nota humilhante, porque o general Barra Torres chamou o Bolsonaro praticamente de mentiroso e disse o seguinte, se tem alguma coisa contra mim que prove. Político de oposição ao governo de Jair Bolsonaro utilizaram as redes sociais no sábado ontem para manifestar apoio à nota divulgada pelo diretor-presidente da Anvisa, o general Antônio Barra Torres. Bolsonaro sugeriu na quinta-feira que a Anvisa poderia ter algum interesse escuso por trás da autorização da vacinação de crianças. No documento, Barra Torres pediu ao presidente que abra uma investigação caso tenha indícios de corrupção na agência ou caso não tenha, que se retrate e preste ali o esclarecimento para a população pedindo desculpa. O senador Randolfo Rodrigues caracterizou a declaração de Barra Torres uma defesa justa à ciência e à verdade. Ele também se disse favorável à saída de Bolsonaro do cargo. O deputado Orlando Silva, do PCdoB, e Paulo Teixeira também comentaram a nota de Barra Torres, parabenizando e falando da loucura que é Bolsonaro o tempo todo se meter nesses assuntos. Eu vou ler aqui a nota do general de Barra Torres para que a gente tenha a dimensão de que foi essa resposta do diretor da Anvisa aos ataques de Bolsonaro, inclusive aos ataques que vem sofrendo de bolsonaristas, porque o Bolsonaro, a princípio, ele tinha divulgado o nome dos diretores que participaram da autorização,
A Bia Kicis divulgou o número de telefone pessoal, celular, WhatsApp, CPF, dos médicos também que foram na audiência pública defender a vacina. Ou seja, o Bolsonaro, quando não consegue de um jeito, ele faz do outro. Bolsonaro só não deu a conta deste general, do Barra Torres, porque o Barra Torres tem mandato. Então, com o mandato, até 2024, o Bolsonaro não pode demiti-lo. Então, olha o que ele disse. Íntegra da nota. Em relação ao recente questionamento de Jair Bolsonaro, presidente Messias Bolsonaro, quanto à vacinação de crianças de 11 anos, no qual pergunta qual o interesse da Anvisa por trás disso. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, responde: Senhor presidente, como oficial general da Marinha do Brasil, servi ao meu país por 32 anos, começa o general. Pautei minha vida pessoal em austeridade e honra. Honra a minha família que, com dificuldades de todo tipo, permitiram que eu tivesse acesso à melhor educação possível para um único filho de um auxiliar de enfermagem e um ferroviário. Como médico, ele disse, senhor presidente, procurei manter a razão à frente do sentimento, mas sofri a cada perda, lamentei cada fracasso e fiz questão de ser eu mesmo e portador das piores notícias quando a morte tomou de mim um paciente. Como cristão, senhor presidente, busquei cumprir os mandamentos mesmo tendo eu abraçado a carreira das armas. Nunca levantei falso testemunho. Ou seja, isso aqui é duro. Ele está querendo dizer o seguinte: nunca levantei falso testemunho, como você está levantando falso testemunho. E quando ele disse, sempre fui um cristão e sempre me pautei por cumprir os mandamentos, talvez diferente de você. Ou seja, chamou Bolsonaro de falso cristão, falso moralista e mentiroso. Ele disse, vou morrer sem conhecer riqueza, senhor presidente. Agora, um toque ali sutil às mansões dos filhos do Bolsonaro, ao dinheiro gasto com recursos públicos ali para deputados e senadores. Isso é muito sério. Ele disse, vou morrer sem conhecer riqueza, senhor presidente, mas vou morrer digno. Nunca me apropriei do que não fosse meu e nem pretendo fazer isso à frente da Anvisa. Olha, gente, isso é muito sério. Um general dizer, olha, nunca me apropriei de nada. Nunca enriqueci à custa dos outros. Tudo que eu tenho é meu, é do trabalho, sou digno, sou honrado e isso vai ressoar nos ouvidos do Carluxo, do Flávio Bolsonaro, das rachadinhas, do dinheiro na conta da Michele, do dinheiro que o Adriano Magalhães da Nóbrega enviava. Ele disse, nunca me apropriei do que não fosse meu e nem pretendo fazer à frente da Anvisa. Prezo muito os valores morais que meus pais praticaram e que pelo exemplo deles eu pude somar ao meu caráter. Se o senhor dispõe, agora vem a afirmação mais dura do Barra Torres e também uma reprimenda ao presidente da República e um desafio a ele. Se o senhor dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção sobre este brasileiro, não perca seu tempo, não prevarique. Ou seja, se o senhor sabe, não prevarique no seu cargo, ou seja, faça o que é para fazer. Aí ele disse, não perca nem prevarique. Não perca tempo nem prevarique. Senhor presidente, determine imediata investigação policial sobre a minha pessoa. Aliás, sobre qualquer um que trabalhe na Anvisa, com quem eu tenho orgulho de ter o privilégio de integrar e trabalhar. Agora, se o senhor não possui tais informações ou indícios, exerça a grandeza que o seu cargo demanda e pelo que Deus, que o Senhor tanto cita, se retrate. Então aqui ele faz uma reprimenda e um desafio. Se o senhor tem informações de que a Anvisa tem algum conluio, alguma corrupção ou contra a minha pessoa, manda a polícia investigar. Agora, se não tem, senhor presidente, peça desculpa, se retrate, fale a verdade.
Estamos combatendo o mesmo inimigo e ainda há muita guerra pela frente, ele diz. Rever uma fala ou um ato errado não diminuirá o senhor em nada, muito pelo contrário. É um desafio de um general honesto, de um general honrado. É totalmente diferente desses puxa-sacos que o Bolsonaro tem, como Braga Neto e o general Heleno, que deveriam seguir o exemplo deste homem honrado, que é o Barra Torres, que não devendo nada, desafia o presidente a lhe provar se ele é desonrado, se ele tem alguma mácula. E ele fala. E aí ele assina Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, Centro-Almirante RM1, médico da Marinha do Brasil. Isso foi a maior humilhação que o Bolsonaro deveria ter de um comandante na atividade, de um general do Exército que não se vendeu ao bolsonarismo. À frente ele disse, vem minha honra e o de eu ser médico, totalmente diferente do Queiroga, porque o Queiroga é uma vergonha para o Brasil. Se deu cotoco para aqueles que cobraram dele uma atitude mais enérgica sobre a vacina. O Queiroga não foi enganado, Queiroga é um médico, está ali porque quer, né, manter algum tipo de privilégio, de coisa que lá na frente ele talvez queira, mas é um médico que se vendeu, é um médico medíocre o seu Queiroga, totalmente diferente deste almirante, do Antônio Barra Torres, que muito honra a Anvisa com esta nota, dizendo o seguinte, se coloque no seu lugar. Eu não sou moleque para ficar batendo boca. Tem alguma coisa contra mim que fale, que prove. Não prevarique, porque o seu cargo exige isso. Não é? Que se sabe alguma coisa, então fale. Agora, se não sabe, venha em público e peça desculpa. Peça perdão, porque eu não sou moleque para ficar mandando recado. Essas palavras não tinha como não fazer um vídeo para falar e para parabenizar o diretor-presidente da Anvisa, médico, não é? Homem honrado e, acima de tudo, uma pessoa digna, diferente do Bolsonaro e seus asseclas. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. A gente volta amanhã. Tchau, pessoal.